Olá, o meu nome é Luís David e este é o 23º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. Conheci o meu convidado de hoje há muitos anos, não presencialmente, mas pelas inúmeras personagens a que deu voz. Para além disso, é impossível não pensar logo no seu nome quando se fala de teatro musical. É um apaixonado por esta arte e um grande conhecedor e apreciador da sua história. Hoje recebo o Henrique Feist. Ai, uau, que bela introdução. Obrigado, obrigado. Olá. Obrigado. Olha, muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado é mesmo um prazer muito grande receber-te aqui. E bem, precisamente do que estávamos a falar ainda há pouco, antes de começarmos a gravar, é muito bom receber-te aqui precisamente por isso, que é, tu estás no teatro musical, sei lá... Desde sempre. E desde há mesmo muitos anos. E acho que tens esta coisa de, pelo menos sempre foi assim que eu te imaginei e do que eu ouvi também por alguns colegas e amigos que temos em comum, como alguém que realmente gosta de teatro musical e sabe a história do teatro musical e quem são os grandes nomes, os grandes musicais, os grandes artistas. E eu gosto muito disso. Porque eu acho que isto é como em tudo na vida. Se tu tiveres um médico que quer ser cardiologista, o médico não vai operar nenhum coração sem saber. Portanto, para mim, a arte é exatamente a mesma coisa. Ninguém vai para nenhum aspecto da arte, seja teatro musical, seja teatro declamado, sem saber a história do teatro, sem saber o que é o passado do teatro, porque há técnicas também, há parte teórica, há técnicas também, e portanto, o teatro é uma profissão, não é um hobby. Porque repara uma coisa, o facto de termos amor à arte é um acrescento, é um bónus, é uma coisa que é benéfica, porque realmente é aquela coisa de estás a trabalhar numa coisa que tu amas. Isso é um ponto, mas não quer dizer que por amares não tens que estudar. Tens que estudar. Sim. O amor é um complemento ao facto de que o estudo até nem te vai parecer que estás a estudar como antigamente na escola, até nem te parece estudo porque é uma coisa que tu amas, mas tem que lá estar o estudo. Sim. Tem que lá estar. Sim. Se o carpinteiro não souber pregar um prego, Exatamente, vai mandar com o martelo na mão. Portanto, o teatro e o teatro musical não é feito, nem nunca foi feito, de deslumbramentos. Nenhuma profissão é feita de deslumbramentos. Podes ter o deslumbramento como um anexo ao teu amor. E é bom que haja, e tudo isto te deslumbra este mundo. Mas não é o deslumbre o teu motor. Não pode ser o teu motor, porque senão o carro vai-se abaixo. E há muita gente que está convencida que está a pegar no carro certo. Não estão. Não estão. Tem que haver bases para tudo. Isto não é uma coisa fútil. Teatro musical não é fútil. Não é uma coisa leve. Não se aguenta em Portugal. Não se pode ir por essa bitola, porque em Portugal não se fazem 8 espetáculos por semana. Mas aquilo que eu penso sempre é, um ator de teatro musical faz 8 espetáculos por semana. É um atleta. Ou seja, se em Portugal fazemos 4 ou 5, esse problema é de Portugal. Porque este artista não quer dizer que um dia possa não se fartar de Portugal, possa querer ir lá para fora, e se for lá para fora, são 8 espetáculos por semana. 8 espetáculos por semana é preciso técnica. Não há voz que aguente sem técnica 8 espetáculos por semana. São atletas autênticos. Portanto, aquilo que eu digo, e uma vez eu pus isso no Facebook, que é, teatro musical é uma maratona. É uma maratona. E só chega à meta quem aguentar esses 42 km de maratona. Só chegam à meta essas pessoas. Isto é uma prova de esforço, porque tu tens que dançar, cantar e representar ao mesmo tempo. E isto cansa muito. E há técnicas para que não canse muito. Sabes que há um vídeo no YouTube de um dos atores que fez de gênio na Broadway. E foram no Aladino. No Aladino, exatamente. E foram aos bastidores entrevistá-lo. Pronto, perceber qual era a dinâmica dele no espetáculo. E acho que o canal que foi lá fazer essa entrevista foi um canal de desporto americano. Precisamente porque aquilo que ele fazia no espetáculo... É desporto. É um desporto. Ou seja, desporto. Os 8 ou 9 minutos do Friend Like Me... Exato. Epá, Ele não para. Ele não para de cantar e dançar. Aquilo não. Ele lá está, e tem um espetáculo todo para fazer ainda continuar, não é? E houve uma coisa, quando tu vais aos clássicos incrível. e quando tu vais àqueles mais clássicos dos musicais do tempo da MGM e os musicais da Broadway, dessa altura dos anos 40, 50, 60, tinhas uma carga coreográfica fortíssima nesses espetáculos. E depois continuas a ter essa carga coreográfica quando tu chegas a espetáculos musicais como a Chorus Line, quando tu chegas ao Cats, que é dançado do princípio ao fim. Portanto, lá está. Isso são tudo técnicas. Portanto, o teatro musical tem que ter amor à arte, tem que ter o espírito de sacrifício. Porque tu hoje tens jovens que não estão dispostos a sacrificar nada pela sua profissão. Porque para os jovens hoje, se eu amo e se me deslumbro, não percebo o porquê de ter que sacrificar. Tens que sacrificar. Quando se ama alguém,
Sacrificamos algo por essa pessoa. Na profissão é igual. Quando se ama uma profissão, há um sacrifício que tem que ser feito. O problema dos jovens de hoje é que não estão dispostos a esse sacrifício. Para eles é tudo numa bandeja. Está tudo dado de bandeja. Não está. Não está. A bandeja está lá. O que for para dentro, o que for posto em cima da bandeja, depende da pessoa. Depende da pessoa. Ela está lá. Mas aquilo que eu quiser pôr em cima dela vai depender de mim. E de mais ninguém. Sim. E é uma área em que, lá está, só o número de ensaios que é preciso ter, o número de horas de trabalho que são precisos, São muitos. sei lá, é mesmo preciso sacrifício muitas vezes. Muitas vezes. Sim, sem dúvida. Olha, Henrique, tu és de Lisboa? Sou. Alfacinha puro. Alfacinha, Puro. nascida e criada, como São diz a minha avó. São Domingos Benfica. Olha, como é que era o Henrique quando era pequeno? Ou seja, como é que de repente esta coisa da arte, não sei, do teatro, dos musicais, da música, como é que tudo isto vai parar a tua vida? Olha, vem parar a minha vida porque a minha mãe tinha que entreter os putos de alguma forma. Porque nós tínhamos 5, 6 anos, morávamos em Londres. E nós acabávamos a escola cedo, porque estamos no horário anglo-saxónico, portanto acabávamos tipo 2h30 da tarde. E o meu pai trabalhava até às 6. Ou seja, havia ali um tempo onde a minha mãe pensava: o que é que eu faço com os miúdos durante 3h30, enquanto o Luís não chega a casa? Fórmula: vou levá-los aos musicais, levo-os a ver teatro. E a minha mãe levava-nos a ver teatro. E é daí que vem a paixão. Nós já cantávamos, porque não te esqueças que nós já vimos de uma família artística, portanto a veia inevitavelmente já lá estava. A minha mãe era locutora da RTP. O meu pai também tinha um certo carinho pelas artes, mas eu depois tinha a minha avó paterna que portanto, tinha um conservatório de piano. O tio da minha avó paterna, Tomás Del Negro, foi dos maiores compositores de teatro de revista e de opereta em Portugal, o Tomás Del Negro. E depois tenho o meu avô materno, que era o compositor e letrista do Ser Benfiquista e que também fez revistas no Montijo, revistas amadoras, e escreveu para revistas também no Montijo. Portanto, a veia artística já estava na família. Depois, ao ver os musicais, é que eu pensei que aquilo que eu gostava de fazer à frente do espelho, eu sei que isto é lugar comum dizer, fazias à frente do espelho também. Sim, fazíamos todos à frente do espelho, com a escova de cabelo. É caricato, mas é verdade. E depois eu via em palco aquilo que eu fazia à frente do espelho e pensava que eles tinham uma coisa a mais do que eu, que era, à parte de cantar, eles tinham uma coisa que era o acting, a representação. O facto de que a canção tem uma letra e o facto de que eu tenho que fazer passar a mensagem nesta letra, porque se calhar este musical não tem texto, está tudo nas canções. É um aquilo que nós chamamos sung-through musical, não há diálogo nenhum. Portanto, o que eu achei interessante foi, mas espera aí, porque eles através da canção também têm que representar. E foi isso que eu achei muito interessante. E repara, eu tinha 5, 6 anos. Pois, eu ia na altura. Isso, tinha 5, 6 anos. E as pessoas dizem, mas é impossível um puto ter um discernimento desses aos 5, 6 anos. E eu digo, pessoal, isto não é... Eu não descobri a pólvora. Isto não foi descoberta da pólvora. Foi apenas com 5, 6 anos perceber que isto complementava o meu carril de comboio. Portanto, eu só tinha o lado direito. E estes gajos puseram-me o lado esquerdo, que é, tu podes representar também. E se tu representares e cantares, o comboio já tem as suas 2 linhas e pode andar direito. Portanto, foi isso para mim que foi o ver os musicais. Os primeiros que eu vi foram o Jesus Christ Superstar e o Oliver. Com o elenco original. Com o elenco original. Com o elenco original, sim. Não o do concerto, porque não se esqueçam que o Jesus Christ Superstar começa como concerto. Começa com o vocalista dos Deep Purple. E quando passa para palco é que muda. E o Jesus Christ Superstar não estreia em Londres. Atenção, o Jesus Christ Superstar estreia na Broadway primeiro. Depois é que vai para o West End, curiosamente. Ainda por cima sendo um londrino, o Lloyd Webber, mas ele só depois é que estreia no West End. E é aí que eu vejo no West End em 1978. Portanto, quando vi isto tudo e vi a canção do Pilatos, e lembro perfeitamente de ver o Pilatos ir lavar as mãos de Cristo e a água ficar toda ensanguentada e ele a cantar uma coisa que tinha a ver com isso, é aí que entra a lógica toda. Percebes de, isto faz mesmo muito sentido, tem que se representar na canção. Isto é muito, muito giro. É daí. Sim. Foi isto que fez o amor aparecer. O primeiro musical que eu vi que me trouxe essa sensação foi o Wicked. Ok, que sim, que também. Já há uns anos depois, mas foi assim a primeira vez que eu senti que o que eles estavam a fazer em palco, o que estavam a cantar, a letra que estavam a cantar, ou seja, tudo se articulava numa harmonia perfeita para eu sentir aquilo que
no fundo, que era suposto Porque a história sentir, continua. não é? Ou seja, Porque a história continua. Porque a história continua através da canção. E há um tempo na Broadway, lá está, isto tem a ver com os estudos, que é aquilo que as pessoas depois não estudam e não sabem, porque se tu perguntares a pessoas que são deslumbradas pelo teatro musical e lhes deres uma lista de 10 compositores, eles conhecem um, que isso é uma vergonha, porque tem que se conhecer todos. Tem que se conhecer todos. Mas, efetivamente, tu tens um período no teatro musical, até para aí aos anos 30, 40, onde muitas das canções, estamos a falar de Blue Moon, I've Got You Under My Skin, estes clássicos do jazz, que podiam transitar de musicais para musicais, porque o Blue Moon, por exemplo, a canção Blue Moon, que é um clássico do jazz, Blue Moon, you saw me standing, chegou a fazer parte de 6 musicais, essa canção. eu lembro-me dela no Grease, por Pronto, exemplo. e isto, exatamente, era quando eles vão ao high school, quando eles fazem o baile, o Blue Moon entra no Grease. Agora, porquê? Porque estas canções, a história não estava nas canções. Há um período na Broadway, até 1927 e depois mais tarde até aos anos 40, onde a história não avançava nas canções. E por isso é que as canções podiam ir de musical para musical e transitar de musical para musical, porque elas não estavam afetas à história. E por isso é que tu tens, olha, o I Got Rhythm, que toda a gente conhece. I Got Rhythm! Faz parte de 4 musicais, inclusive o Americano em Paris. Porquê? Porque esta canção, a história não está na canção. Portanto, a canção pode ir de musical para musical. Mas quando tu chegas aos anos 40 e chegas, por exemplo, a West Side Stories, Fiddler on the Roof, e começas a ir para esses musicais, tu não podes cantar o I Like to Be in America noutro musical que não seja no West Side Story. Sim. Porque está tão ligado à história do West Side Story que só ali é que faz sentido. Sim. Tu não podes cantar The hills are alive with the sound of music. Tu não podes cantar isto noutro musical a não ser naquele. Ou seja, depois tens isto no teatro musical, que é as canções ficam tão ligadas à história que não conseguem sair do musical. E o que é que acontece à pala disto? O que aconteceu à pala disto é que se estas canções fossem um êxito, o próprio musical seria um êxito. Porque elas estavam tão ligadas ao musical que era impossível o êxito viver divorciado do musical. Ao passo que, até 1940 e tal, tu podias ter N canções que saíam dos musicais, tornavam clássicos do jazz, mas tipo clássicos do jazz gravados por Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e por aí fora. E depois tens esta época onde, espera aí, isto já não pode sair deste musical. Já não pode transitar. Ou seja, por isso é que muita gente não sabe de onde vem o I Got Rhythm, Blue Moon, I've Got You Under My Skin. Porquê? Porque a canção é que ficava o êxito. Não era o musical de onde ela vinha, porque ela chegava a fazer parte de 5. Portanto, e depois chegas a essa época onde realmente And I am telling you I'm not going. Dreamgirls. Tu não podes pensar no I'm telling you I'm not going se não pensares no Dreamgirls. É este o grande truque que a Broadway fez a seguir. É ligar as canções ao musical tão ligadas à história que estava garantido que o musical seria um êxito. Tens o mesmo exemplo no Wicked com o Defying Gravity. Sem dúvida, É claro. impossível o Defying Gravity não pensares no Wicked. Não consegues não pensar no Wicked ao pensar no Defying Gravity. E depois é muito engraçado, lá está, estás a ver, estávamos a falar do deslumbramento, e eu deslumbro-me com isto. Eu estou a adorar esta. Mas atenção a uma coisa, mas este deslumbramento tem a ver com a curiosidade. Exatamente. Isto são, Mas eu acho que o que eu lanço são curiosidades de uau, isso não sabia. Mas isto, a curiosidade deslumbra. O que eu digo é, quem quer fazer disto profissão, não se deslumbre por ela e estude com ela. Ou seja, é diferente de quando eu conto histórias. O Broadway Baby, o meu espetáculo Broadway Baby, não é senão isto. Não é senão contar estas curiosidades. Que com certeza as pessoas podem ficar, uau, não sabia disto. Mas essas pessoas são público. Isso é a minha função. Isso é o que eu quero fazer ao público. É precisamente lhes evitar essa curiosidade de, uau, não sabia. Mas quem está na arte, não se pode. Essa pessoa não pode dizer, uau, não sabia. Esses não podem. Porque eles estão na arte. Têm que estudá-la. O público é que pode dizer, uau, não sabia. Porque isso é a minha função enquanto ator. Dar ao público precisamente esses dados, essas curiosidades. Não sabia. Porque a nossa função também é educar o público. É desafiá-los, entretê-los e educá-los. Mas se tu fores do meio, a minha função não é educar-te. Isso é a tua função. A tua função é educar-te a ti próprio.
A minha função é educar o público. Sabes que agora estavas a fazer pensar, lá está nisto tudo, e a verdade é que acho que agora o que está a acontecer, por exemplo, agora lançam-se muitos original Broadway albums, né? Sim. E é realmente isso que acontece. Por exemplo, tu vais hoje em dia, se calhar, ver o Hamilton na Broadway e já vais com as músicas todas na cabeça. Exato. E se calhar já, por exemplo, o Defying Gravity, se calhar vais ver o Wicked a Londres ou à Broadway Por causa do Defying e já Gravity. vais à espera. Mas isso é bom. Mas isso é bom. ótimo. Porque lá está. Porque se isso forem truques para levarem ainda mais pessoas ao teatro musical que nunca sonhavam ir a teatro musical ou nunca sonhavam ir sequer a um teatro, se vão pela canção, houve. Maravilha. É ótimo, ótimo. é O que interessa é levar pessoas Sim, ao sem teatro. dúvida. É isso que Olha, interessa. quando eu fui ver o Frozen em Nova York, Eu vi em Londres. a minha maior curiosidade é como é que a Elsa vai trocar de Vai fazer vestido. o. Exatamente. Exatamente. Isso é incrível, de repente. Mas isso são os truques. Quando eu fui ver A Bela e o Monstro, as pessoas vão todas ver A Bela e o Monstro quando estreia nos anos 90, porque as pessoas pensam como é que eles vão solucionar o Be Our Guest. O Be Our Guest. Como é que eles vão Estava a pensar solucionar? na transformação do monstro em príncipe. Isso é aquela coisa que nós pensamos por magia e eles vão lá chegar, porque já tínhamos visto N coisas, até no Scrooge ou no Christmas Carol, já se tinha percebido. Agora, esta ideia do, ok, como é que eles vão fazer talheres e pratos dançarem? Porque nós pensamos, vão vestir pessoas de... Epá, mas o facto é... Sim, não, sim, sim. como é que eles vão fazer o Be Our Guest em palco? O Lion King é o mesmo truque. Como é que eles vão fazer o Lion King? Agora, desde que levem as pessoas ao teatro por essa curiosidade, mas o facto é que pagaram e foram, está feito. A fórmula está feita, está feito. Levaste pessoas por interesse, curiosidade, porque queriam perceber, queriam saber, porque se interrogaram, porque, epá, o que quer que seja. Levaste pessoas ao teatro. Isso é incrível, sim. Nesses teus anos em Londres, ou seja, quando ainda eras uma criança, não é? Mesmo. Como é que, ou seja, tu vais ver o primeiro musical, que foi o Jesus Christ, sim. e depois eras tu que pedias para ir ver mais? Não, porque a minha mãe já o fazia. Não, porque a minha mãe já o fazia. Como passou a ser uma coisa comum, era o pão nosso de cada dia. No fim de semana, íamos ver musicais. Que incrível. A minha mãe, durante a semana... porque nós durante a semana, repara uma coisa, durante a semana só podíamos ir aos musicais que tinham matiné, porque o Nuno e eu com 5 anos, a minha mãe não dizia levar aos musicais que eram às 7h30 da noite para chegarmos a casa às 11 da noite, portanto não havia isso, portanto só podíamos ir aos que tinham matinés, que normalmente ou era à terça ou era à quinta-feira. Ao sábado íamos com o meu pai. Aí já íamos com o meu pai ver os musicais, portanto não era preciso pedir. Olha, eu tive o privilégio de ver, quando era puto, Os 10 Mandamentos, o filme dos 10 Mandamentos, que era com o famoso ator Yul Brynner, o famoso ator careca, o Yul Brynner, que eu já tinha visto também O Rei e Eu, com o Yul Brynner. Não te passa o meu espanto quando a minha mãe diz que vamos ver O Rei e Eu matiné a Londres e eu vi com o Yul Brynner. E tu não te passa, lá está aquilo que tu estavas a dizer, que é a excitação de ver a pessoa que eu tinha visto no filme, que eu tinha visto nos 10 Mandamentos, de repente vou vê-la em palco. Epá, e isso é impagável. E aconteceu-te a mesma coisa, se não estou em erro, pelas minhas pesquisas, com o My Fair Lady. Eu ia agora dizer isso. Aconteceu-me exatamente a mesma coisa com o My Fair Lady, que eu vi com o Rex Harrison, Sim. o filme, epá, e chego a ver o Rex Harrison em palco, olha. É incrível. Arrepiado. E porque é a tal coisa que eu digo, isto é um privilégio, porque as pessoas que eu cresci e pensei, epá, que grande ator, tenho a possibilidade de vê-los em palco, como tive a possibilidade de ver agora há bem pouco tempo, o Frozen. Eu vi o Frozen com a Samantha Barks, Eu também vi. que eu tinha visto a Samantha Barks nos Miseráveis, no filme Sim. Os Miseráveis, e já tinha ficado nessa altura, esta gaja é muito boa. Pá, o meu espanto quando Frozen, quem é que estava a fazer a Elsa? Precisamente a Samantha sim. Barks. Eu também vi com ela. Antes do maternity leave, que ela agora foi mãe, e agora voltou para o Frozen. E são estas coisas que te dão depois outro coisinho. Não, claro. E depois... Eu vi o Frozen em Nova York com o elenco original ainda. Tive, sei lá, uma sorte de apanhar. Pá, e é isso, é a excitação de repente que é, eu vou ver o elenco original. Yeah. Sei lá, que eu já ouvia na banda sonora, na altura, ou assim. Pá, e é incrível, sim. Vi o Moulin Rouge também com os originais. Moulin Rouge também vi. Não apanhei uma boa Satine. Tenho pena, não apanhei uma boa Satine, porque a Satine tem que incendiar o palco. Sim. E esta mulher nem uma isso fagulha. Isso é outra desconstrução que às vezes podemos fazer, que é, nem todos lá são inacreditáveis. Ou Não, são bons, todos, quer dizer, nós enquanto, são todos humanos houve uma também. coisa, era isso mesmo, nós enquanto somos seres humanos somos falíveis. E repara uma coisa, eu não gostei desta Satine, mas eu tive um colega que foi comigo que gostou dela. E é esta a maravilha do teatro musical, é que depois tens estas coisas das opiniões. Uma coisa é certa, tu nunca vês untalented people em palco. Sim, não vês porque ninguém sem talento te leva um musical às costas. Ninguém. Agora,
tens gostos, com certeza, tens gostos, tens pessoas que possam não gostar tanto, pá, e tens outras pessoas que possam gostar dessa doçura da Satine. Eu não gostei, porque para mim a Satine, quando pisa ao palco, aquilo tem que pegar fogo. Ela nem uma fagulha deixava em palco. Mas lá está, isto é a minha sensibilidade a falar. E depois respeita-se a opinião de todos, lá está. Desde que nós percebamos que, ok, mas ela tem talento. Claro. Tem. Agora, eu não gostei foi da alternativa que ela deu ao personagem. Eu tenho uma coisa também que é o seguinte. Para mim, ninguém é melhor que ninguém. Porque, como tu sabes, em Londres os musicais estão anos em cena. Portanto, tu passas por N elencos. Eu, como estudei lá e como trabalhei em Londres, nós éramos proibidos, e percebes perfeitamente porquê, de dizer que este ator é melhor que este. Porque repara uma coisa, se tu tens uma peça 8 anos em cena, tu vais ter à volta de 16 atores que vão passar pelo protagonista. É muito mau tu dizeres, este foi melhor que este, este foi muito melhor que este. Não, eu gostei mais deste. Okay. Eu gostei mais deste. Sim, Porque repara uma coisa, nenhum ator em Londres, na minha ótica, ou nenhum cantor é melhor que alguém, porque senão não estava a substituir aquele gajo. Não é, tu podes gostar mais ou menos, não és melhor que. E eu estou sempre a dizer isto, muitas vezes quando vou ver com pessoas que dizem, eu já vi, pá, imagina, vamos ver o Moulin Rouge, vamos supor que é o Moulin Rouge, e tu vais ter um gajo que diz, esta Satine foi melhor do que eu vi. Não, gostei mais desta. Sim. Esta fez-me melhor. Imagina que eu agora ia ver o Moulin Rouge outra vez e que já gostava desta Satine que ia ver agora e não gostei da minha. Não é que a minha que eu fui ver agora, que adorei, é melhor que. Sim. Não é melhor que, porque eu tive um colega que foi comigo que gostou dela. Portanto, não é isso. É, eu gostei mais da verdade desta. E o meu colega gostou mais da verdade dela. Não é melhor que. Porque se alguém é melhor que, então para que é que está a fazer o papel? Então não devia estar a fazer o papel, não é? É muito curioso. Não. Aconteceu essa conversa no outro dia, precisamente em relação ao Moulin Rouge, em relação ao protagonista, ao que faz o Christian. Eu vi com o Aaron Tveit. Ok. O Aaron Tveit é... Pronto. Está agora a fazer o Sweeney Todd. Sim. É dos melhores. Também foste ver dos melhores. E agora está a fazer o Derek Lena. Sim. E estava precisamente a ter essa conversa, porque eu fiquei encantadíssimo, arrebatadíssimo com o Aaron Tveit, e estava precisamente a questionar isso. Portanto, tive precisamente essa conversa de eu gostei daquele. Exato. E estava uma colega minha a dizer, pá, não, mas eu vi com o Derek Lane e adorei. Lá está, mas não é questão de ser melhor que. Não, até porque eu reconheço que ele é incrível, Exato. O Derek Lane. A verdade disse-te mais. Eu fui ver há pouco tempo, uma situação engraçadíssima, fui ver o Dear Evan Hansen. E eu vi o Dear Evan Hansen com o Sam Tuddy, que era o original de Londres. Não vi com o Ben na Broadway. Mas obviamente que o Ben marca muito o Evan Hansen. O Ben Platt marca imenso o Evan Hansen. E de cima, quando ele passa para o filme, marca muito. O Sam Tuddy, lá está, não é melhor que... Eu adorei o Sam Tuddy. Agora, é melhor que o Ben Platt. Não é questão de ser melhor que o Ben Platt. O Sam Tuddy teve outra verdade, que eu gostei mais que a do Ben. Mas não quer dizer que o Ben não é melhor que... eu gostei mais da verdade do Sam Tuddy. Fui ver o Next to Normal o ano passado, um ano depois do Dear Evan Hansen. Porquê é que eu fui ver o Next to Normal? Porque, como tu sabes, nós fizemos o Next to Normal em Portugal. Olha, o Aaron Tveit era o Gabe, o original. E porque eu quis fazer o Quase Normal em Portugal. E quando fui ver a Londres, a Diana, a protagonista, era a Casey LeVy. Eu tinha visto a Casey LeVy há mais de 10 anos, há para aí 12 anos, porque ela era a original do Hair na Broadway. E eu vi a Casey LeVy que cantava a canção que eu mais gosto do Hair. E pensei, esta gaja canta para camandro, esta gaja é incrível, meu Deus. Sim. E depois fui seguindo, acompanhei-a no Ghost, depois acompanhei-a no Frozen, que ela faz o Frozen. Eu vi com ela no Pronto. Frozen. E depois eu ouço Next to Normal, Casey LeVy, London. E eu, não. Tenho de ir ver esta gaja a fazer o Next to Normal, ainda por cima, porque nós fizéramos há 5 anos. Eu disse, eu tenho que ir ver esta versão. E fomos. Curiosamente, quando vamos ver o Next to Normal, senta-se ao meu lado, aquilo era no Donmar Warehouse, 220 lugares, não tem mais, é um espaço pequeno, e estava um lugar vago ao meu lado. Há uma pessoa que diz, excuse me, can I go through? Portanto, desculpe, posso passar? E eu, absolutely. E quando eu olho para cima, eu tinha dado passagem ao Ben Platt. E
E o Ben Platt sentou-se ao meu lado no Next to Normal, a ver o Next to Normal todo. E eu não aguentei, logo no início, e disse ao Ben Platt, olha, eu peço desculpa porque eu sou ator também e não gosto também quando me fazem isto porque gosto mas somos figuras públicas e temos que aceitar. Eu gosto muito do seu trabalho. Peço desculpa estar a invadir o seu espaço porque eu sei que isto é uma night out para si e você quer. Mas olha, sou fã, gosto muito do seu trabalho. Também sou de teatro musical. Expliquei-lhe porque é que estávamos a ver o Quase Normal e pedi-lhe para tirar uma fotografia com ele. Lá está. Não são deslumbramentos. Não é o deslumbramento pelo Ben Platt. Sim, é sim. Alguém que é colega. Para mim, é colega, faz o mesmo que eu, tem o mesmo amor que eu. Epá, e este gajo eu gosto muito. E gostava de tirar uma fotografia com este gajo pelo que nos une. Sim, sim. Pelo que nos une. E não por mais nada. Percebes? Portanto, sim, sim. Pelo trabalho dele, pela experiência dele, claro. Por tudo isto. Portanto, lá está aquilo que eu te digo, que é... E dei-lhe os parabéns pelo Evan Hansen. Portanto, não era a questão dele ter sido pior do que o Sam. Sim. Percebes? Sim, sim, sim. Epá, isso é incrível. Entretanto, tu voltas para Portugal. Estás cá há uns anos e depois decides ir voltar para Londres outra vez. Claro, fazia todo sentido. Não havia licenciatura cá. E mudaste para lá. E como é que foram esses anos? Pá, foram ótimos porque era o que eu queria fazer. Sim. Não havia licenciatura de teatro. Já conheces a cidade, já estavas super à vontade nesse aspecto. Eu ia 3 vezes por ano a Londres, sempre. E estávamos no St. Julian's, que é uma escola inglesa cá. Portanto, sempre educados no sistema inglês. Pá, e depois não havia licenciatura de teatro em Portugal. Aliás, não havia 12º de teatro em Portugal, porque eu vou para Londres para o 12º ano. Pois. Porque queria fazer, já a nível de 12º, eu já queria fazer teatro. E não havia, só havia em Londres. E então fui para Londres fazer o 12º em teatro e depois fui-me licenciar em teatro musical. Portanto, foi a melhor época porque era o que eu queria. Sim. O que eu queria era isto. E pude fazê-lo. E tive uns pais que me deixaram fazê-lo. Porque os meus pais, a única coisa que diziam, que era aquilo que eu te disse no início da entrevista, foi: não te deslumbres. Não te deslumbres. Trabalha para isto. E também diziam: estuda. Estuda, estuda. Não vais a sítio nenhum sem estudos. Estuda. Portanto, eu ali tinha o colmatar do meu sonho, da minha meta, do meu caminho. Era: vou fazer isto. E sei que vai ser difícil. Porque a minha mãe dizia sempre: olha que não é fácil. Mas já quando fazíamos o Nuno e Henrique, já quando eu estava com o Nuno e Henrique em Portugal e fazíamos as turnés e por aí fora, já nos apercebemos que não é fácil. Pois. Não é uma profissão fácil. Não é. Mas depois o Nuno e eu tínhamos uma coisa muito gira nos anos 80. Como éramos os únicos putos que cantavam teatro musical, porque o Nuno e eu fomos dos primeiros, a verdade é essa. Sim. A nível de teatro musical, o Nuno e Henrique foram dos primeiros em Portugal. Nós éramos os únicos, quando havia festas de empresas em Portugal, das empresas que depois faziam as galas ou os jantares à noite, e como eram empresas de estrangeiros, quem é que ia cantar para entreter esses? Era o Nuno e eu. Porquê? Porque cantávamos musicais em inglês, falávamos em inglês, portanto éramos a melhor ponto de ligação para estes jantares da firma A, B, C, D e E, porque eram os putos em inglês que iam lá. Porque não te esqueças que estamos numa época em Portugal onde não se cantava em inglês. Estamos na época do Paião, Variações, a Lena D'Água e o grupo dela, peço desculpa, agora não me lembro do nome, mas os Heróis do Mar, os UHF. Portanto, tu vens no 25 de Abril, vens com aquela coisa de marcar a música portuguesa. Portanto, isto do inglês, não. E então teatro musical, esquece. A única coisa que tinha sido... já conheciam. Já conheciam porque tu tinhas tido cá um empresário em Portugal, que era o Sérgio de Azevedo, que já tinha feito musicais em Portugal. Tinha feito o Godspell nos anos 70, já tinha feito. O Sérgio de Azevedo, no fundo, acaba por ser o primeiro empresário que começa a introduzir... Tens a Annie, ou seja, o Sérgio de Azevedo é o primeiro que traz de fora para Portugal. Já havia musicais em Portugal, já havia opereta e por aí fora. Mas o Sérgio de Azevedo é o que começa a trazer os de Londres, Godspell, Annie, com o Nicolau Breiner ainda. Portanto, ele é o primeiro. Depois acabou isto tudo. Pronto. E depois vieram os irmãos Feist. Porque como tu dizes, e não é para ser arrogante, e eu não digo isto de forma prepotente, nem nada, mas porque é o que é. Que são os irmãos que primeiro começaram esta coisa do teatro musical. Porque repara uma coisa, nós começamos em 82. O deslumbre que tu tens do teatro musical começa depois do virar do século. Sim. O deslumbre que tu tens da malta jovem de teatro musical, que quando vão aos Got Talents, aos The Voices e por aí fora, que cantam repertório de teatro musical, tu começas a ter isso em 2010
para a Sim, frente. eu tenho 36, a minha geração é, sei lá, o primeiro musical que eu me lembro de ver foi o Cats. Pronto, E já portanto- foi aquele DVD que toda a gente tem em Sim, casa. que toda a não é? gente tem. E depois lá está, o primeiro que eu acho que vi ao vivo foi o Wicked. Portanto, lá está. Portanto, tu já é um tens musical aqui... considerado contemporâneo. Ou provavelmente, seja, né? Já quando é- eu e o Nuno começamos em 82, tu não deixas de ter aqui um período de 30 anos, onde mesmo assim, teatro musical é uma área pantanosa, ninguém fala disto. E não te esqueças de outra coisa. Naquela altura, era muito mais difícil ir a Londres. Tu hoje tens EasyJet, tens low cost, tu hoje tens formas fáceis de chegar a Londres. Não te esqueças que estamos a falar de uma época onde nem toda a gente tinha possibilidades de viajar para Londres. Nos anos 80, não tinhas low cost, não tinhas nada disso. Portanto, era muito mais difícil também. Hoje, obviamente, é fácil ir a Londres por 20 euros. Estamos a falar de uma época onde isso não existia, não é? Portanto, era muito mais... Hoje está tudo à mão. Hoje está tudo à mão. Que se calhar é por estar tudo à mão. YouTube à mão também, não é? Se calhar é por estar tudo à mão. E se calhar é por ser tudo mais fácil que ninguém entende porque é que tem que se dar ao trabalho. Porque é tudo mais fácil. E se está tudo à mão, porque é que eu me tenho que dar ao trabalho? De estudar, de me licenciar. É pá, porque tens. Porque tens. Porque está também ao meu alcance uma operação ao coração no YouTube. Eu, se quiser, também vou ao YouTube e vejo uma operação de coração aberto. Mas não é isso que me vai pôr no Hospital dos Lusíadas no dia a seguir a operar uma pessoa ao coração. E é isso que eu digo. É só isso. É isso. Sim, não, eu percebo e sim, eu gosto também, eu gosto do conhecimento, né? de nós sabermos sobre aquilo que gostamos, né? Tem que haver. Eu O gosto passado disso, tem que ter memória para tu teres um futuro de glória. Eu digo sempre isto. O passado tem que ter memória para tu teres um futuro de glória. Boa frase, que boa frase. Olha, bem, tu estás em Londres 3 ou 4 anos a estudar? 5, 6. 5, 6. Oh, ok. 5, 6 anos. Portanto, grandes aventuras, de certeza que foram anos incríveis em Londres. E depois voltas para Portugal. Voltas porque já tinhas trabalho cá, querias voltar porque tinhas convites para voltar, querias voltar porque é o teu país e querias fazer coisas cá? Não, de todo. Eu volto por razões pessoais, foi por causa da morte da minha mãe. Okay. Eu não era para voltar para Portugal. Portanto, estamos em 93, estamos no ano em que eu me licencio. Eu licencio-me no verão de 93. A minha mãe morreu em maio de 93. Eu estava a um mês da licenciatura. E eu tinha um convite para Os Miseráveis. Eu tinha um convite para fazer audições para o Marius dos Miseráveis. Private Audition. Ok, estamos numa época onde existia em Londres Equity, sindicato. Não vamos falar agora sobre sindicatos e tudo isso e as coisas que resultam cá ou que não, porque Equity em Londres, que é um sindicato dos atores, resulta. E muito bem, e não trabalhas sem Equity. Mas é que não sonhas trabalhar sem Equity mesmo. E eu tinha um convite para fazer um private audition, porque só podem fazer membros da Equity, é que podem fazer audições privadas, porque senão tens que fazer audições abertas, onde vão 10 mil pessoas. Eu tinha uma private audition para o Marius, à qual eu disse que ia. A minha mãe faleceu. Eu voltei para Portugal para ir ao funeral da minha mãe. Depois eu voltei no dia a seguir para a Inglaterra, porque eu tinha um musical do Man of La Mancha para fazer na Rússia. E no dia a seguir fui para a Rússia fazer o musical do Homem de La Mancha. Depois tinha uma semana de interregno, onde eu volto para Portugal para estar com o meu pai nessa semana, porque o meu pai tinha acabado de enviuvar, e voltei para Portugal para estar com o meu pai. E depois voltei para a Inglaterra para fazer o espetáculo de fim de curso e para me licenciar. Depois volto para Portugal nas férias de verão, sempre com o intuito de ir fazer o casting para Os Miseráveis e depois voltar para Os Miseráveis, mas quando eu volto no verão, o meu pai é diagnosticado com cancro e diz-nos que tem cancro. E eu telefono para a Inglaterra e digo, eu não vou voltar, não posso voltar, não vou deixar o meu pai, e a única coisa que peço é que não se esqueçam de mim, e quando esta situação melhorar, ou o que for, ligar-vos-ei de volta para então voltar para fazer novo casting para Os Miseráveis, porque se passar um tempo tens que fazer um novo casting, e ficou isto tudo, e depois o meu pai morre. E a partir daí eu já fui fazendo a minha vida cá, e fui depois trabalhando cá em musicais, cheguei a um ponto que já não me fazia sentido agora ir para Londres, porque comecei a carimbar e a afirmar-me tanto cá, que pensei, não faz sentido, não me faz sentido agora ir para Londres. E fiquei. E fiquei naquela de, ok, vou lutar pelo teatro musical cá. Não vou fazer o que teria feito se estivesse em Londres, que era ser mais um. Vou tentar ser o gajo do teatro musical
não vou ser então mais um. Vou tentar ficar cá e não vou fazer audições e tudo. Vou tentar encenar os meus espetáculos, criar os meus espetáculos, vou tentar arranjar um espaço, um teatro, porque como tu sabes é muito difícil teres um espaço onde podes apresentar as tuas coisas em Portugal, é muito difícil teres um espaço onde possas ter uma coisa 2, 3 meses em cena para lucrar. Não, tens 3, 4 dias e é um pau, isso, e, portanto, já é um luxo. Portanto, foi isso que eu me propus fazer, ok, vou ficar cá e vou ser o gajo do teatro musical. É aí que nasce a Artfeist? É aí, é pouco tempo depois. Não, a Artfeist nasce em 2014, portanto, só para tu veres, se eu volto em 93 para Portugal, só em 2014 é que eu consegui o teatro, portanto, só para tu veres a luta que foi. E tentei implementar um curso de teatro musical em Portugal de 3 anos. Fui ao Ministério da Educação para que tentassem avalizar esse curso, para que a pessoa tivesse também uma equivalência cá à licenciatura de lá, para que tu tivesses cá uma equivalência reconhecida a nível do Ministério da Educação. Nada. Não deu em nada. Nada, não consegui que alguém avalizasse a licenciatura. Portanto, é porque não percebiam porque é que tinham que avalizar uma licenciatura de teatro musical. Em Londres é que percebem, em Madrid também percebem porque é, em Málaga também percebem porque é que o têm que fazer, em Barcelona também percebem porque é que têm que fazer, Portugal não percebe porque é que o têm de fazer. Portanto, foram quase 21 anos a arregaçar as mangas à procura de um espaço onde pudesse. Até que trave conhecimento com o Dr. Vasco Fraga, da Estoril Sol, que me deixa explorar o auditório do Casino Estoril a custo zero. A custo zero. Eu não recebo nada para tal, mas também não pago nada para tal. E é um risco assumido por ambos, neste caso. Mas repara uma coisa, o teatro é um risco. Sim. Portanto, é assumi-lo e pronto. Portanto, foram 21 anos de luta. 21 anos de luta. Lá está o que eu te digo do espírito de sacrifício. Sim. Que é, tem que o haver. Sim, e foste fazendo espetáculos aí por... Não parei, que senão não comia. Claro, fui. Trabalhos, fui. Mas sempre com esse foco. Não é? Fui preparando o muro que estava a construir. Fui pondo os tijolos, porque eu percebi que a dada altura o cimento ia acabar por aparecer. E então fui pondo os tijolos até vir o cimento. E agora, como é que está a ser então agora a Artfeist? A luta continua. Eu vejo que vocês têm feito espetáculos incríveis, né? Lá está o quase normal, têm feito imensas produções, quer originais, quer trazidas, né, de fora. E como é que está a ser? A luta continua, sempre muita falta de apoio, muito poucas respostas aos e-mails. Eu não sei o que é que aconteceu às pessoas com a pandemia que não respondem a e-mails, mas entidades tipo televisões que não respondem a mails, mas estou-te a falar de mails do tipo mails que estão há um mês à espera de resposta e nesse um mês, passado uma semana, já respondeste a dizer teve a oportunidade de ler o meu mail e passado 2 semanas estás a dizer já tem alguma resposta para mim e depois ainda levas tu com a resposta de nós temos trabalho, não podemos atender as pessoas todas ao mesmo tempo e portanto um mês para responder, têm trabalho. Portanto, a pandemia piorou as pessoas porque, sabes uma coisa que a pandemia fez? A pandemia pôs-nos todos no mesmo pé de igualdade, porque como tivemos que todos ir para casa, tivemos todos usar máscara, pôs-nos todos naquela de afinal somos todos iguais. O que as pessoas esqueceram é que no trabalho não somos todos iguais. Não somos. Há um cliente e há quem serve. Há uma serventia e há um cliente. O que as pessoas pensaram é que depois da pandemia isso anulava-se tudo. E tu não me serves. Portanto, se eu te escrevo um e-mail enquanto tu que me estás a prestar um serviço e eu sou um cliente e se eu te escrevo um mail, tu agora com a pandemia não percebes o que é que me tens que escrever no dia a seguir. Porque como ficaste no mesmo pé de igualdade que eu e foste para casa também como eu e ficaste fechado como eu, não me tens que responder logo a seguir porque tu não me estás a servir. Tens que me responder quando tu achares que me tens que responder, porque foi isto que a pandemia te fez. E isto está errado, porque as pessoas não deixam de ter que servir os outros, porque eu também, quando estou na bilheteira e quando estou na Artfeist, estou a servir o público. Portanto, eu também estou nessa posição e tenho que servir e tenho que dar resposta. Exige a mesma coisa comigo. Portanto, não é uma coisa fácil, não tem sido fácil de todo, não é fácil arranjar apoios, não é fácil arranjar quem te faça publicidades, não é fácil arranjar quem te faça promoção a um espetáculo, não é fácil nada, porque dá tudo muito trabalho, dá tudo muito trabalho. E em Portugal, nós temos muita mania, o português tem muita mania de coçar a micose. Nós somos um povo que coça a micose, porque dá muito trabalho fazer o que quer que seja. Portanto, eu sento-me e coço a minha micose. Mas o que eu digo sempre é, para isso, basta ir à farmácia. Porque existe uma coisa que se chama betadine ginecológico. E lavam a micose com isso, mas depois trabalhem na mesma. Porque o que eu digo sempre é isto, que é, mas trabalhem, respondam a mails. Porque aquilo que eu às vezes digo é,
Ouça uma coisa, você não respondeu a um mail há um mês de eu lhe pedir há possibilidades de passar publicidade deste espetáculo e por aí fora? Vou responder uma coisa, diga-me uma coisa, que idade é que você tem? Tenho 26. E eu, pois, há uma coisa que se chama respeito por quem cá está nesta profissão há 42 anos. Porque há uma coisa que eu te vou dizer, Luís, que é o seguinte. As pessoas têm muita mania de quando eu pergunto, mas porquê é que não me responde ao e-mail? Já tem resposta para mim? Sabes o que é que muitas vezes me respondem? Dizem assim, você não é mais que as outras pessoas que nos escrevem e-mail. E o que eu digo sempre é, ouçam uma coisa, meus burros, que é o seguinte... Quando a pessoa está cá há 42 anos de provas dadas de carreira, eu não quero ser mais privilegiado que os outros. Não há um privilégio maior que eu tenho, mas há uma diferenciação de tratamento por quem tem provas dadas e quem apareceu ontem. Porque eu próprio faço isto quando me escrevem a quererem coisas para o teatro ou que querem que eu receba uma peça no teatro. Se eu receber um e-mail do Diogo Infante a me pedir isso, eu olho para esse mail com os olhos. Se eu receber um e-mail de uma pessoa que começou ontem e que me pede o teatro, não quer dizer que essa pessoa não possa ir lá apresentar a peça. Mas eu olho para esse mail com outros olhos. Diferencio um Diogo Infante de alguém que me apareceu hoje. Isto não é privilegiar uma pessoa mais que outra, é diferenciar alguém que tem provas dadas e que tem um tipo de confiança de outra pessoa. Não é privilegiar, é diferenciar. Isto chama-se uma coisa que não se tem em Portugal. Public Relations. Relações públicas. Ter a noção de com quem é que eu estou a falar. E eu a esta pessoa tenho que dar outro tratamento porque está há 42 anos nisto. E a esta pessoa não quer dizer que tu trates melhor, pior, privilegias ou não. Há uma diferença de tratamento. Tem que haver. E hoje as pessoas que ocupam cargos de quem decide, quem é que produz e tudo, não percebem patavina do que lá estão a fazer e são pessoas que nasceram ontem para isto e que já estão a mandar bitates e tudo e que não percebem porque é que têm que responder rapidamente, por exemplo, a um Rui de Carvalho. Têm que responder rapidamente a um Rui de Carvalho e no dia a seguir, porque é o Rui. Porque é o Rui. Ponto final. Não é privilegiar, é saber, é o Rui. Têm que ter a noção disto. Hoje, quem ocupa cargos de marketing e tudo, não percebe patavina disso. Nem percebe porque é que o tem que fazer. É aqui que começa o teu erro. É as pessoas que ocupam estes cargos, que têm que lidar connosco, que não percebem patavina do que é que estão a fazer, nem percebem porque é que têm que diferenciar uma pessoa da outra. Porque para eles é privilegiar. Porque Portugal tem isto, que é, tu não és mais que eu. Tu não podes ter um Porsche se eu tenho só um Citroën. Portugal pauta-se muito por isto. O privilégio do terceiro. Não é privilégio, é diferenciação da mesma forma que eu o faço. Da mesma forma que se tu fores ver alguém em palco que tiver 40 anos, tu pagas um preço pelo bilhete dessa pessoa. Se tu pagares um preço para outra pessoa que apareceu há um ano, o preço do bilhete que tu pagas não é igual. Porquê? Porquê que não é igual? Não tem a mesma idade. Então tem que haver mesma... isso em tudo o resto. Então tem que haver isso em todas as áreas. Esse conhecimento e essa noção tem que existir em todas as áreas, que não existe porque é pautada por ignorantes. Muito bem. Olha, dobragens, que tu também fazes imensas. Imensas. Não é? E que a tua voz é obviamente irreconhecível, não é? Por isso é que eu comecei esta conversa por dizer que já te conheço há muitos anos, por te ouvir. Da voz, yes. Por ouvir a tua voz. Yes. Como é que isso surgiu? Tu lembras-te? Olha, as dobragens surgiram quando eu volto para Portugal em 93, porque a Isabel Volmar, a locutora da RTP, antiga locutora da RTP, fazia dobragens, andavam à procura de vozes. A Isabel é como se fosse minha mãe. Não queres fazer audições para... Vou fazer audições. Fiz audições para os Motorratos de Marte. Eu lembro-me Pronto. disso. E fiquei. Foi a partir daí. Foi um trabalho paralelo ao teatro. Foi aparecendo a partir daí. E depois, como houve outras empresas de dobragens que sabiam que eu já tinha voltado para Portugal, é precisamente nessa altura também que os filmes da Disney começam a ser dobrados para português de Portugal, porque não eram. Portanto, como eu apanho precisamente essa época onde precisamos de cantores para a Disney, para a DreamWorks e por aí fora. Portanto, eu apanho essa época bela das dobragens, onde começo também a fazer dos filmes da Disney, sim, a DreamWorks, e depois, invariavelmente, obviamente, em termos de séries, o Dragon Ball. Pronto, que é...
Sim, é uma das mais conhecidas, Pronto, sim, e que eu mais. via muito quando era criança, confesso. Mas, por exemplo, essas dobragens dos filmes da Disney, quando começaste a cantar nesses filmes, ou dobrar esses filmes, tu já sabias ou previas o alcance que aquilo ia ter? Apesar, eu não sei se nessa altura o filme da Disney já é o fenómeno que é hoje. Já era. Portanto, era um privilégio, para nós era tipo, uau, vou gravar para a Disney. Era porque para uma coisa, eu queria ver Disney, não é? Porque não havia DreamWorks. Sim. E depois eu queria ver Disney, e depois queria ver Disney brasileiro, né? Pois, eu ainda apanhei. E depois, quando apanhamos isto de não, vamos gravar em português, de Portugal, é uau. E eu, ok, giro. Mas pagam mal. Pois. Não pensem, não pensem. Pois é porque as pessoas pensam que a Disney. Não paga bem. E depois é aquela coisa que tens que prescindir dos direitos conexos em Portugal. Tens que sempre prescindir dos direitos conexos. Quando ninguém se apercebe que é assim, eu prescindo sempre do direito conexo. Eu prescindo sempre. Mas sabes porque é que eu prescindo? Porque o direito não é meu para prescindir. Portanto, pela lei, aquilo que eu estou a assinar não vale rigorosamente nada. Porque desde que existe a GDA, Gestão dos Direitos dos Atores, o direito não é teu para ceder, é da GDA. Portanto, quando tu assinas aquele papel que diz eu cedo os meus direitos de imagem e por aí afora, pessoas, acordem para a vida, esse papel não vale nada, porque o direito já não é do artista, é da entidade. E a lei é o que diz. Portanto, este papel não vale nada. Mas nós prescindimos dos direitos, que é para eles não terem que pagar repetições e por aí afora. Mas eles pagam as repetições, têm que pagar porque o direito já não é nosso para prescindir. Olha, e nos musicais, há assim algum papel que tu adorasses fazer? Há vários. Sabes que eu apanho um tempo em Inglaterra, isto agora é tudo esta política moralística, esta política de moral que existe, uma falsa moral que existe hoje, de só uma pessoa de raça negra é que pode fazer o papel. Estas falsas morais que agora hoje existem de papéis que foram recusados a várias pessoas que podiam tê-lo feito perfeitamente. A Christine, no Fantasma da Ópera, porque é que nunca foi uma cantora de raça negra? Agora já foi. Agora já é. Pronto. Agora este falso moralismo que pauta o mundo do teatro musical, que eu não concordo de todo, na minha altura não existia nada disto, era mau. O Javert para os Miseráveis dizia logo para a audição do Javert que tinhas que ter you can only 5'8". Portanto, se não fosses maior que 1,75m, já não fazias a audição. Estás a ver isto hoje, não é? As pessoas de hoje de menos 1,75m já iam fazer um movimento no Facebook a dizer que o teatro é contra as pessoas de 1,75m e isto já ia para tudo o que era televisão e tudo, porque isto já não podia ser hoje em dia. Não, eu apanho isto tudo. Não podia fazer audições, ponto final, parágrafo, porque não tinha altura para poder fazê-lo. Hoje em dia, como tu sabes, nada disto existe, porque isto hoje é uma discriminação. As alturas, hoje é uma discriminação, se isto fosse hoje. Na minha altura não era, era assim. E não podia fazer casting para... Portanto, não era na minha altura, quando eu começo a fazer os castings, acredita que não era fácil, porque havia muitos critérios que já te anulavam sequer o poderes ir à audição. E já nem ias, porque só o critério da altura ou a tua nota mais aguda tem que ser esta, e portanto já tinhas ali critérios que, ok, não posso ir porque eu já não preencho este requisito. Agora, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Hoje é ridículo o que está a acontecer. Isto é a minha ótica. Tem que se respeitá-la da mesma forma que eu respeito a dos outros. Mas da minha ótica, o que está a acontecer hoje é perfeitamente ridículo. Porque aquilo que eu digo é, muito bem, então faço o Dreamgirls com um elenco caucasiano. Não vejo ninguém preocupado em fazer o Dreamgirls com um elenco só de pessoas caucasianas. Não, porque tem que ser feito com pessoas de raça negra, porque aquilo é a história... é a história deles. Então porquê é que uma Christine no Fantasma da Ópera pode ser de raça negra quando nenhuma solista da Ópera de Paris no século XIX podia ser negra? Não se sabe da história de Paris, não sabem da história em França, portanto querem-me convencer que a protagonista da Ópera de Paris no século XIX podia ser de raça negra, porque historicamente até está certo. E estão-me a convencer que o Javert, o superintendente da polícia de Paris no século XIX, podia ser preto. De raça negra, desculpem. Podia ser de raça negra, porque eu já vi o Javert feito por uma pessoa de raça negra. E querem-me convencer disto. Porque eu venho, não te esqueças de uma coisa, eu venho de um tempo onde nós tínhamos que estudar guiões, ok? E tínhamos que perceber se o guião tinha lacunas históricas, do que fosse. E isto, para nós,
seria uma lacuna. Se eu fosse para exame, na altura que eu estava a tirar uma licenciatura, e me entregassem o guião do Phantom of the Opera e dissessem, Phantom, um white male, parari, parará, Christine, a black female, e dissessem a ti, encontra as lacunas. Se eu não pusesse que a lacuna estava na Christine ser de raça negra, porque historicamente não havia cantores de raça negra, na Ópera de Paris eu passava o exame, porque isso está certo e eu descobri a lacuna. Se eu não descobrisse essa lacuna, eu chumbava. Eu venho daqui. Não é dizer que as pessoas de raça negra não podem estar em palco de teatro musical. Percebe a diferença? Historicamente, isto não está correto. Historicamente. Portanto, o erro onde é que está? O erro está que não há escritores suficientes a escreverem para pessoas de todas as raças. O erro está aqui. Agora, não me peçam, se eu venho de uma época onde eu estudei isto, não me peçam para perder a minha coerência histórica e dizer a um amigo meu, sim, era perfeitamente possível uma cantora de raça negra ser a protagonista da Ópera de Paris no século XIX. Não me peçam para dizer isso porque isso não existia. Agora, existe porque temos que dar oportunidade também, porque senão nenhuma pessoa de raça negra pode fazer o papel de Christine e isso é injusto. Se calhar é injusto uma pessoa de raça negra nunca poder sonhar fazer a Christine. Mas há caucasianas que também nunca podem sonhar fazer a Effie e a cantar I'm Telling You I'm Not Going porque o Dream Girl está feito para pessoas de raça negra. Qual é o drama? Onde é que está o erro? Está em quem escreveu. Eu não tenho culpa da história do Fantasma da Ópera ser passada em Paris no século XIX. Eu não tenho culpa disso. E não tenho culpa de querer contextualizar historicamente isto de forma correta. Eu não posso abrir um contexto histórico correto e torná-lo incorreto para somos todas amigas, somos todas unidas, isto somos todos lindos e isto resulta tudo. Eu não posso tirar o contexto histórico com perdão para isso, estás a perceber? Não me faz sentido. É injusto. Opa, eu percebo que uma pessoa de raça negra possa ser o sonho dela e eu sempre que quis fazer a Christine. Eu entendo perfeitamente, não tiro nada disso. Não tiro a vontade, tiro Mas esteja noção que historicamente não faz sentido. O erro não é meu. O erro está numa pessoa que se chamava Gaston Leroux, que foi quem escreveu o Fantasma da Ópera e o livro. O erro está nele. Não fui eu que escrevi. Sim, mas ou seja, no fundo, seria um Javert, por exemplo, que gostarias de fazer nos Miseráveis? Seria. Era o papel que eu mais gostava de fazer. Não, é assim, não o poderei fazer hoje. Quer dizer, hoje poderia fazê-lo porque eles já não ligam a isso da idade. Tenho 52. Acredita que nos anos 90, com 52, eu não fazia o Javert. Acredita que não fazia. E, portanto, por um lado, tu tens isto que é bom, que é, deixaram de haver muitos critérios para isto é bom. Porquê? Porque abres o leque, abres as tuas oportunidades a outros. Mas o meu leque não pode abrir tanto que eu perca depois também muita coisa do que aprendi e que esteja a ver que acho isto não me faz sentido. Eu fui ver uma vez em Londres Everyone's Talking About Jamie e no dia em que eu fui ver, o Jamie era o substituto, era o understudy que ia estar em cena. E se tu perguntares se eu gostei do Jamie e se sigo a história na mesma, é claro que eu sigo a história na mesma. É claro que eu gostei do musical. Agora, se tu me perguntares se me faz sentido ver um Jamie em palco que era indiano, a mãe era caucasiana e o pai era de raça negra, não. Não me faz porque eu penso, ok, vamos lá pôr a biologia a funcionar, ok? Pessoas, vamos lá acordar para a vida. Uma pessoa de raça negra que tenha um filho com uma pessoa caucasiana não nasce um indiano. Em parte nenhuma do mundo não nasce um indiano. Não nasce. Mas aqui claramente nasceu. É isto só que eu digo que, enquanto público, eu vejo na mesma. Eu aplaudo na mesma. Eu sigo a história na mesma. Agora, é realismo? Não. Eu percebo o que queres dizer. Olha, importa-te que dê as notícias? Ai, dá. Vou dar as notícias. O musical Gypsy vai regressar à Broadway e terá no elenco a atriz Audra McDonald.
O espetáculo estreará no final deste ano no Majestic Theatre, teatro onde esteve sediado o musical The Phantom of the Opera durante 35 anos. No dia 16 de junho, na noite dos Tony Awards, todos os fãs de teatro musical poderão assistir às atuações dos musicais Cabaret at the Kit Kat Club, Hell's Kitchen, Illinois, Merrily We Roll Along, Suffs, The Outsiders, The Who's Tommy e Water for Elephants. E por estes dias na Broadway. No dia 9 de junho de 1891, nasceu Cole Porter, o responsável por grandes músicas de vários musicais, como por exemplo Anything Goes e Kiss Me Kate. Olha, Henrique, chegamos aqui a uma parte do episódio em que eu peço sempre ao convidado para escolher um musical que tenha sido marcante, que tenha sido especial por alguma forma. É quem e tu tu escolheste, vais perguntar. e tu mandaste uma mensagem e acordamos aqui que é o Man of La Mancha. Sim. Dom Quixote. Dom Quixote. Porquê esta escolha? Pensa lá uma coisa. Resumo Dom Quixote. Ai, não Resumo o personagem consigo, do Dom Quixote. Não sei se consigo. Sonhador, lutador, sempre a lutar com moinhos de vento. Estou a perceber onde queres chegar. Percebes onde queres chegar? Sim. É isso que me fascina. No Homem de La Mancha, é isso que me fascinou sempre na história do Dom Quixote. E depois, como o Man of La Mancha é o meu turning point em Londres, que é quando morre a minha mãe e tudo. Aquele musical tem para mim tem muita coisa. E sabes que eu tenho a frase tatuada, já te mostro depois da entrevista, nas costas. Há um tema que é o The Impossible Dream no Man of La Mancha. To dream the impossible dream, to reach the unreachable star, que é o que eu tenho feito a vida toda. É to dream the impossible dream e chegar àquela estrela que pensamos que é inalcançável, mas é isso do Dom Quixote. E eu tenho essa frase tatuada nas costas. E esse impossible dream, e pensares que será que os sonhos são mesmo impossíveis? Ou não? Ou nós é que tornamos os sonhos impossíveis? E isto de lutar com os moinhos de vento, e é o teatro. É aquilo que estavas a perguntar, que eu te disse há bocado, da publicidade, da promoção, dos e-mails e de tudo. Moinhos de vento. Estás sempre. Por um sonho. Sempre por um sonho, por uma meta a que queiras chegar. Por isso é que a história do Dom Quixote me fascina bué e muito. E como ele transforma a realidade que ele não gosta neste fairy tale que ele gosta, e o Alonso Quijana passa a ser o Dom Quixote que luta por um mundo melhor, por tudo. E é isto que... este gajo é tão atual. Este Dom Quixote. O Cervantes não sei, é tão estranho, porque tu ainda hoje vês, tu vais a Madrid hoje e tu vais a Espanha e tudo o que tu vês de artesanato e aqueles souvenirs é coisas do Dom Quixote que ainda existem, nem que seja baseado naquela pintura do Picasso, do Dom Quixote com a Sancho Panza e os moinhos atrás. Está lá sempre, e passar tantos anos ainda ser tão latente esta ideia do Dom Quixote dos moinhos de vento. Não tinha outra hipótese a não ser isso, mas tu lixaste-me com a pergunta, porque eu tenho N musicais que me dizem sempre coisas, mas o que eu acho que resume, perante o que tu pediste, é o The Impossible Dream. Sim, eu no fundo eu faço esta pergunta porque, lá está, no final de cada episódio eu gosto de que as pessoas que ouvem fiquem a conhecer um novo musical. E eu sei que estou aqui a caminhar para um beco sem saída, né? Porque à medida que vou tendo mais convidados, quer dizer, não sei se vamos ter musicais suficientes para isso tudo, né? Depois há muita gente a escolher os mesmos, né? Mas pronto, vou dizer uma coisa, mas eu acho que já sabes, que é Man of La Mancha é um musical com guião de Dale Wasserman, espero ter dito bem, baseado na sua peça escrita para televisão e, claro, na obra Dom Quixote de Cervantes. O musical estreou na Broadway em 1965 e ganhou 5 Tony Awards, incluindo o melhor musical. Sim, senhor. Sim, senhor. E acho que ele ganha como melhor ator, o Richard Keeley. Acho que ele ganha como melhor ator, o Tony, também. Pois, pode ser, é um dos 5, confesso que não tenho aqui apontado isso, mas é provável. Sim, é um brilhante musical. Sim. Olha, chegamos ao fim. Obrigado eu por teres vindo. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. Até ao próximo episódio. E este episódio foi gravado com o apoio do Lisboa Central Park Hotel Suites and Studios.
Que